Olá a todos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos aprender aqui um pouco sobre os dons do Espírito Santo. Especificamente, nós vamos falar sobre o dom de línguas estranhas. E vamos à palavra do Senhor. O texto que nós vamos ter por base para a gente estudar um pouco sobre isso vai ser em 1 Coríntios capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está nos trazendo um ensinamento sobre como utilizar os dons espirituais, né? E aqui a gente vê que ele faz uma comparação, né, entre o dom de profetizar e o dom de falar em línguas estranhas. E ele nos dá a entender que o dom de profetizar é superior ao dom de línguas estranhas. E ele de fato é, porque o alcance é maior, o benefício dele para a igreja é maior, porque edifica muitas pessoas. Porém, para uso individual, o dom de línguas estranhas, ele é muito poderoso, irmãos. E às vezes a gente olha para esse texto aqui e a gente deixa de dar a devida importância para esse dom. E só que aqui o apóstolo está nos ensinando também, né? Que por que ele está falando que o dom de línguas estranhas ele é inferior ao dom de profecia? Porque aqui também ele está nos dando um ensinamento de que, assim, dentro da igreja, quando estiver o povo reunido, não é bom que a pessoa fique falando em línguas estranhas assim alto, porque isso aí não vai adiantar de nada, ninguém vai entender nada, então ninguém vai aprender nada com isso, ninguém vai ser edificado com isso. Agora, isso não nos impede de, em casa, no nosso carro, quando a gente estiver lavando uma louça, em qualquer outros lugares, quando a gente for orar, de a gente dar lugar ao Espírito Santo e orar o quanto a gente quiser através desse dom. A gente pode se dedicar por horas e horas à oração em línguas estranhas. E assim, é maravilhoso, porque a oração em línguas estranhas é o próprio Espírito Santo de Deus que está intercedendo por nós. E quando nós oramos em línguas estranhas, nós estamos fazendo a oração mais segura, porque como é o próprio Espírito Santo que está orando por nós, ele está orando segundo a vontade de Deus. Então é como se fosse uma oração perfeita. Na verdade, é uma oração perfeita. E quando eu entendi isso e compreendi, e olha que hoje eu estou com 29 anos e eu fui batizado com o dom de línguas estranhas quando eu tinha 12 anos. Um pregador foi na igreja lá onde eu congregava, muitos anos atrás, na minha cidade natal. E ele perguntou quem queria ser batizado com o Espírito Santo, e pela imposição de mãos eu recebi esse dom. Só que assim, eu nunca tinha sido ensinado que eu poderia utilizar esse dom no momento que eu quisesse. Eu achei que eu só poderia falar em línguas estranhas quando eu sentisse alguma unção muito forte, quando estivesse num culto. Então, assim, eu nunca utilizei tanto esse dom. E hoje
no início desse ano, aqui no YouTube, eu vendo o vídeo de pregação, eu acabei encontrando dois vídeos, da pastora Sara Shiva e outro do Luciano Subirá. E ambos falavam sobre esse tema e praticamente eles falavam a mesma coisa, que o dom de línguas estranhas poderia ser utilizado no tempo que a gente quisesse. E eles tomaram como base isso um seminário que eles foram, acho que de um pastor chamado Dave Robertson. Inclusive, depois que eu comecei a estudar sobre isso, me aprofundar mais, eu fui pesquisar sobre esse pastor. Ele tem um livro que ele fala sobre isso. Eu vou deixar, tem um vídeo dele em áudio aqui no YouTube. Eu vou deixar o link para vocês ouvirem depois aqui nos comentários. Primeiramente eu vou falar o que aconteceu comigo depois que eu entendi isso e comecei a orar em línguas estranhas todos os dias. Foi no começo desse ano, mais ou menos em janeiro mesmo, no começo desse ano, que eu comecei a ter essa prática. Já faz cerca de 3 meses, mais ou menos, que eu estou orando em línguas todos os dias, por algumas horas. E assim, eu quero contar para vocês o que isso gerou na minha vida. Então eu vou deixar o título do livro do pastor Dave Robertson é Andar no Espírito e Andar no Poder. Eu vou deixar aqui, depois se vocês tiverem interesse e quiserem se aprofundar mais, aprender mais sobre o dom de línguas estranhas e o que ele faz com a nossa vida. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, depois vocês vão lá vou deixar o link aqui, vocês vão lá nesse vídeo. Então, eu vou contar aqui algumas experiências, o que aconteceu comigo depois que eu comecei a deixar o Espírito Santo interceder por mim, dia após dia, por várias horas. A primeira coisa que eu percebi que aconteceu é que eu consegui vencer fraquezas que há anos me assolavam. Pecados que assim, eu lutava contra e vira e mexe eu caía, levantava, caía de novo. Eu consegui vencer, irmãos. Como se realmente é como se fosse um milagre, né? Um dos milagres que eu considero que às vezes a gente só dá valor nos milagres, nos grandes milagres, né? Assim, nas grandes vitórias, né? Às vezes a gente acha que somente Deus abrindo o Mar Vermelho é um grande milagre, ou uma pessoa sendo curada de uma doença muito rara, mas não. Cada transformação que acontece na sua vida, por mais pequena que seja, é um milagre, é uma obra de Deus, e a gente tem que valorizar isso. E uma das coisas também que eu aprendi e tenho aprendido com isso, depois que eu comecei a experimentar isso, é valorizar as pequenas coisas, os mínimos detalhes que Deus trabalha na nossa vida. Então, o primeiro ponto foi isso. A primeira coisa que eu percebi na minha vida foi isso. Eu consegui vencer. Você se torna mais forte, você se torna mais resistente ao pecado quando você começa a orar em línguas estranhas todos os dias. A segunda coisa que eu percebi é óbvio que assim aumentou o meu tempo de oração diária, porque às vezes quando a gente começa a orar no nosso próprio idioma, que é no caso aqui o português, você começa a orar e passa 10 minutos, 15 minutos, isso quando muito, você percebe que você já não tem mais assunto. E aí a gente é fraco, a gente é limitado, a gente não consegue orar, a gente ora às vezes por várias pessoas assim, já orou pela família inteira, já lembrou de todo mundo, já orou pelo cachorro, já orou por... Você vê que não tem mais assunto, vamos dizer assim. E aí é onde entra o Espírito Santo para nos ajudar na nossa fraqueza, na nossa limitação para orar. Jesus é tão bom que Ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar na oração, porque Ele sabia que a gente tinha dificuldade para orar. Os próprios apóstolos, Pedro, Tiago e João, que estavam ali lado a lado com Jesus, viram Jesus sendo transfigurado lá no monte.
Viram Jesus manifestar sua glória quando, no Monte da Transfiguração, quando apareceu Moisés e Elias diante deles. E eles que viram vários milagres ali, quando chegou no Getsemane, eles dormiram, não conseguiram orar, ficou pesado, tava naquela opressão toda, eles dormiram e andavam com Jesus, quanto mais nós, irmãos. Então, por isso que Jesus nos enviou o Consolador. Então, a primeira coisa, consegui vencer as minhas fraquezas. Segundo, aumentei o tempo de oração. A terceira coisa também que aconteceu comigo, eu aumentei o tempo e a frequência de leitura bíblica. Eu consigo ler mais a Bíblia. Você percebe que você tem mais sede pela palavra de Deus, você tem mais sede pelas coisas de Deus. O Espírito Santo vai... É extraordinário, irmãos. Se você é batizado, já tem esse dom de línguas estranhas, para você, quanto antes, comece a utilizar esse dom. Se você está assistindo esse vídeo, já pode assistir no vídeo, ouvindo aqui, e já vai orando em línguas aí. Porque é extraordinário, é maravilhoso. Quarta coisa que aconteceu comigo, eu comecei a jejuar e consegui fazer jejuns por longos períodos, que era algo muito difícil para mim. Eu nem tinha muito essa prática, eu fazia algumas vezes quando era determinado lá na igreja, mas por períodos bem curtos. Mas eu consegui chegar a fazer um jejum de 24 horas, que para mim é uma vitória grande. Eu sei que tem gente que jejua 40 dias, 21, mas para mim o de 24 já foi uma grande vitória. Quem sabe um dia eu consiga fazer outros mais longos, mas por enquanto esse de 24 horas para mim foi uma grande vitória já. Outra coisa que começou a acontecer comigo, eu comecei a ter visões através de sonhos. Coisa assim, simples, mas não deixa, para mim, não, é grandioso isso. São bênçãos atrás de bênçãos que Deus tem me dado. Sexta coisa que aconteceu comigo, eu recebi instruções específicas do Espírito Santo no meu coração. Teve coisas que eu confesso para vocês que foi muito difícil, que o Espírito Santo me pediu para abrir mão, coisas que eu amava muito. Por isso que cada pessoa é única, e por isso que você tem que buscar, e foi uma coisa única, assim, uma particularidade minha. Não convém ao caso que eu citar o que foi, mas assim, se o Espírito Santo pedir algo para você, faça, porque depois que eu fiz isso, foi como se tivesse tirado um caminhão das minhas costas. Eu me senti uma pessoa mais leve, eu me senti realmente livre. É como se eu tivesse, aquilo que o Espírito Santo pedir para você vai libertar você, vai expandir os seus horizontes. É maravilhoso, de fato Deus é tremendo, Deus é perfeito. E a sétima coisa está acontecendo agora. Eu criei coragem e comecei a semear a palavra de Deus na internet. Coisa que eu já tinha pensado em fazer várias vezes, só que eu nunca criava coragem, é como se eu nunca tivesse tempo, né? E uma das coisas que o Espírito Santo me pediu fez com que eu tivesse mais tempo, que eu estava perdendo tempo com outras coisas. E o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Então, é isso, irmãos. Se você já é batizado em línguas estranhas, já tem esse dom, utilize ele. Não deixe esse dom parado, não deixe esse dom enferrujado aí. Desenferruja aí esses lábios e começa a clamar ao Senhor, começa a dar lugar para que o Espírito Santo interceda por você, porque a obra que Ele tem para fazer na sua vida vai ser maravilhosa, e eu tenho certeza que Ele vai realizar coisas extraordinárias através de você. É só você falar, é só você dar lugar. Você pode orar em línguas e enquanto você está assistindo um vídeo, enquanto você está assistindo alguma coisa na sua casa, você pode orar em línguas enquanto você está lavando a louça.
enquanto você estiver dirigindo o seu carro numa viagem talvez mais longa, você pode ir orando em línguas estranhas. Qualquer lugar, Deus nos deu esse dom maravilhoso para a gente usar e para a gente edificar a si mesmo. E aí, o edificar a si mesmo, olha quantas coisas que eu fui edificado aqui na minha vida. Não tem nem palavras para dizer o quanto eu sou grato a Deus por ter dado esse dom, por ter nos dado esse dom. E se você não tem esse dom, busque. Eu de coração falo que busque ele, peça para Deus te dar e ele vai te dar. Porque com certeza Deus quer te dar esse dom, com certeza Ele quer te abençoar dessa forma. Então, é isso. Esse vídeo foi mais meio que um testemunho, né? E eu espero que você possa, se você já tem esse dom, você use, e se você não tem, que você busque, porque com certeza Deus quer te dar esse dom, e Deus quer usar a sua vida, e com a ajuda, com a intercessão do Espírito Santo, vai ficar muito mais fácil de você conseguir realizar a missão que Deus tem para você aqui na Terra. Então, se você viu esse vídeo até aqui, eu peço que você deixe o like aqui no vídeo, se inscreva no canal. Se você tem alguma experiência com o Espírito Santo e quer deixar o seu testemunho, deixa aqui nos comentários também. Vai ser muito legal. Eu vou ficar muito feliz com isso, em ouvir, em ler o seu comentário, em ler a sua experiência. E com certeza isso também vai edificar a minha fé, e que nós possamos ajudar uns aos outros aqui. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.